Olá, amigo corretor. Olá, amiga corretora. Seja bem-vindo de volta a essa nossa série de vídeos. Aqui na nossa web class da internet para corretores, vamos tentar entender melhor como construir uma central de negócios online e chegar a gerar um ano de resultados em apenas 8 semanas. Ok? No vídeo passado, nós falamos a respeito para quem que era esse vídeo. Inclusive, se você não assistiu o vídeo passado, por favor assiste, ele é importante para que você entenda melhor toda a sequência do que você tem que fazer e como executar para que você tenha uma central de negócios que realmente transforme a sua presença online em vendas. Então, para quem que era esse vídeo, a gente deu uma passada geral. Por que ter um blog? Eu passei 4 motivos que eu pessoalmente considero muito importantes para que se tenha um blog. Me apresentei, eu sou Fabiano Dias, 36 anos, eu sou formado na ciência da computação, especializado em desenvolvimento web pela Faculdade Estadual de Maringá. Tenho um parceiro, Eduardo Rocha, que ele é o nosso engenheiro por trás de todos os produtos que a gente desenvolve. Também falamos um pouquinho aqui dos 3 tipos de corretores que existem hoje online, né? Os que estão fora do jogo, os iniciantes e os veteranos. Também falamos aqui umas coisas a respeito de quando a gente está começando, aquelas coisas que a gente não deve fazer, por exemplo, como não ter domínio público, não ter um desenho da sua persona. Persona é como se fosse um personagem que representa o público ideal para você. Persona é um termo que a gente usa no marketing, alguns chamam de avatar, tem várias denominações, mas ele quer representar o seu público-alvo mais específico. Ok? Algumas situações do que está acontecendo hoje com os corretores que já estão online, mas não estão conseguindo sucesso, é que não saber escrever ou não saber sobre o que escrever também. Mas hoje vamos falar especialmente das 6 principais características de uma central de negócios online. Ok? Uma pessoa me perguntou via inbox por que a gente tinha criado essa série de vídeos e por que a gente criou essa solução para o corretor. Bem, eu sou consultor em marketing digital, não sou corretor. O Eduardo também, ele também é desenvolvedor e consultor na área de marketing digital. Porém, eu fui convidado aí por Conamei, que foi um congresso online para corretores. E nesse congresso eu tive contato com vários corretores e inclusive o Rodrigo Araújo lá, grande Rodrigo, um abração. Pude ver uma necessidade que em comum tinham, que eles não tinham uma plataforma nem muita estratégia, eles meio que colocavam as fotos e ficavam tentando espalhar essa foto para todo lado sem uma estratégia muito bem elaborada. Então a gente bolou primeiro uma sequência bem lógica do que fazer na área estratégica, mas uma outra coisa que a gente acabou esbarrando foi na execução. Eles não tinham uma ferramenta para executar as estratégias, né? Então a gente resolveu desenvolver essa metodologia de central de negócio usando um blog. Então com o blog ficou muito mais fácil dele ter uma central de negócio realmente assim que converte em vendas. E quais são as principais características dessa central de negócio? Então, o que a gente precisa ter aí nesse blog? Característica número 1, assim, ele centraliza todas as ações online. Se você tiver um Facebook, você tiver anúncios em portais, se você tiver fazendo anúncios pagos, você pode canalizar tudo para o site, para o seu blog. E fazendo isso, você tem uma central de comunicação. Ele torna-se uma central de negócios, uma central de atendimento ao seu cliente 24 horas, além de informar e educar o seu visitante sobre o seu negócio. Se você é um cara que trabalha com terreno, se você é um cara que trabalha com apartamentos, se você trabalha com arrendamento, enfim, qual que é a sua área de especialização e como você costuma atuar, né? Também temos aí a nossa característica número 3, que você tem que ter um site desenhado para conversão. O que quer dizer um site desenhado para conversão? Que ele tenha textos persuasivos e uma sequência de páginas e e-mail que leve seu cliente ao fechamento. Eu vou abrir um hífen aqui, vou dar um exemplo bem rapidinho aqui no site da nossa agência de publicidade, por exemplo. Eu digo aqui, ó, desenhado para conversão, nosso site tem uma entrada e a gente costuma dizer assim que ele tem chamadas. Uma das chamadas é essa daqui, ó, a máquina de venda a custo zero. Quando a pessoa entra, se interessa, aquilo que a gente está vendendo, ela começa um processo. O processo de venda que a gente costuma fazer o nosso cliente passar. Então ele vai entender melhor o que é a gente, como a gente trabalha, entre outros, né? O pessoal gosta, o pessoal comenta aqui.
Eu quero dizer com isso é o seguinte, ele cai numa malha que a gente quer trazer ele aqui, ó, para consultoria online gratuita, porque aqui a gente vai ter a oportunidade de fazer um contato pessoal com ele, e nesse momento a gente converte e vende. No caso do corretor, ele também vai ter esse objetivo lá no site dele. A grande característica é ter uma sequência de páginas e e-mails que leve a pessoa a fazer aquilo que você quer. No nosso caso aqui, é prestar uma consultoria gratuita, e durante essa consultoria gratuita, a gente apresenta para ele, então, as formas que trabalhamos, os produtos que temos, como tudo que fazemos. Outro bom exemplo, é uma grande característica, é que o nosso site foi feito por um usuário. Então tem bastantes informações aqui. A quarta característica importante de uma máquina de venda é ser feito por usuário. Enfim, ele gera autoridade para você, ele quebra objeções, te dá a visibilidade de especialista, além de aumentar a valorização e percepção do seu trabalho e produto. O conteúdo dele, quando ele é feito para o usuário, ele tem que resolver problema, tem que ter informações úteis e tem que gerar valor. No nosso caso aqui, a gente tenta instruir como a pessoa pode estar começando aí a sua jornada no internet marketing, com alguns cursos, alguns links, algumas dicas sobre marketing digital. A gente já tem alguns seguidores aí por volta de 1.000, quase 1.000, um pouco mais de 1.100. Esse trabalho aqui a gente desenvolve não tem muito tempo, desde 2013, então está aí com 2, 3 anos apenas. Então é uma coisa que realmente funciona, a central de negócios. Uma vez que ela te dá tudo isso, ela tem que ter a quinta grande característica. Essa é uma característica muito importante. Ela tem que ser feita por Google. Exatamente. E o que quer dizer ser feita por Google? Bom, eu fiz mais 5 sublinks aqui para que você possa entender melhor isso. Ela tem que ter uma área ali semática. O que é uma área semática? Uma área que tem a palavra-chave. Por exemplo, a minha área semática aqui, quando a gente estava fazendo um processo, era vendas sem custo. Ou aqui, ó, vendas a custo zero, ok? Então a minha busca era vendas a custo zero. E olha só o que retorna. Retorna a nossa página ali, né? Então o que eu quero dizer aqui, ó, feita para o Google com a palavra-chave. A minha palavra-chave era vendas a custo zero, né? E eu fiz todo um trabalho em volta disso, criei posts, fiz bastante coisa na área semática. Então lá, o que quer dizer? Como que a gente consegue ter tudo isso daí? Lá na minha URL também, tem lá no meu domínio, tem a máquina de venda também, é Dias Publicidade / máquina de vendas. O título é a máquina de vendas a custo zero. Links internos lá dentro do meu blog. Tem 4, 5 posts que levam uma linkagem que a gente chama de link builder para dentro do próprio site, né? E o conteúdo é muito específico para quem está começando. Então eu faço um filtro aqui e assim eu consigo segmentar com o meu conteúdo. Indexar um site leve e ter um site que abre rápido, que a sua estrutura seja pensada. Pode ver que a gente não tem muitas imagens, a não ser da imagem dos conteúdos. A gente procura usar o preto e o branco e variações disso para que fique leve e fique bem gostoso de fazer a leitura. Outro ponto, ponto 3, que a gente precisa olhar muito é o conteúdo. Ele tem que ser único, tem que ter valor e tem que ser extremamente útil. O conteúdo composto é quando você pega e faz um post principal, e aí você faz mais 3 posts secundários. Mais 3 posts secundários, por exemplo, né? E aí você vai fazer o seguinte, vai linkar esse post para esse post que você fez principal. Isso é um conteúdo composto, então a palavra-chave que tiver aqui, você estiver apontando, vai ganhar muito mais autoridade no Google. Então uma coisa bem interessante aqui no quarto item é que ele te dá muita reputação na internet. Quando você faz um site voltado para o Google, você acaba e usa algumas técnicas, né? Você passa a ser referência, você passa a ter citações e você vai criar comunidades a partir desse domínio, né? Agora o quinto e um dos mais importantes aqui é a frequência com que você
vai colocar conteúdo, a sua linha editorial e a sua agenda editorial, e a consistência, né? Você precisa produzir sempre. Agora, uma outra característica de uma... A sexta e a última característica de uma central de negócios que rende, que transforma, que faz conversão, é ela ser automatizada. Ela precisa ter os processos automatizados, tanto de captação, de relacionamento e de fechamento, como que eu disse para vocês que a gente tem aqui. Então, primeiro a gente é encontrado por um termo que a gente usa, que é vendas a custo zero. Essa pessoa clica, ela é levada até uma apresentação de uma recompensa digital gratuita para ela, que não tem custo para ela iniciar um ciclo de conhecimento das nossas atividades, de como nós trabalhamos através de uma inscrição. Ela faz a inscrição, ela vai receber uma sequência de e-mail que tem como finalidade trazer ela para a página de consulta gratuita online, aonde nós vamos ter a oportunidade de entrar em contato com ela, e aqui a gente tenta vender um pouco o que é e como funciona. É só clicar e agendar, a gente entra em contato e durante esse contato a gente presta um serviço para ele. Quase sempre é um fechamento, e isso daqui se tornou uma maneira muito eficaz da gente captar e converter nossos clientes. E como é que um cliente, e como é que o corretor pode fazer isso? Como é que o corretor usa isso? Bom, eu separei aqui algumas estratégias que a gente usa aqui na nossa ferramenta. Essa daqui é a nossa plataforma, ela foi criada principalmente por corretor. Tem várias arquiteturas internas para ser encontrado direitinho pelo Google, que a gente usa o SEO, a gente usa muita estratégia, principalmente estratégia de blog. O que seria estratégia de blog? Blog feito para conversão. No blog feito para conversão, por exemplo, uma busca que é muito procurada é como financiar, ou como funciona o financiamento. E se lembra que você tem que estar uma informação útil, relevante. Então, quando a pessoa entra aqui, ela vai ter uma informação de como funciona o financiamento, o que ela precisa, como é que não é, se ela pode usar o FGTS dela ou não. E lá no final tem uma chamadinha para ação. Além de ter outras dicas úteis aqui para ela, ela pode compartilhar se ela gostou, né? Ela tem outras chamadas aqui na lateral, que a gente manipula isso daqui para que a gente quer relacionar com um post, ok? Então lá embaixo tem aqui, ó, confira nossos imóveis disponíveis para financiamento. Você clica, vai cair bem aonde estão nossos imóveis para financiamento. Então aqui ela tem uma lista de imóveis bem apresentada, né, com fotos, com descrição. Você entra, dá uma conferida no imóvel. Lá dentro tem uma coisa interessante, que se você trabalhar em mais de uma pessoa, você pode ter tato com o corretor, além de toda a descrição, né? Você tem o mapa, tem aqui para vender área, suíte, dormitório, garagem. Isso daqui, quando você está logado, você pode colocar no seu favorito. Tem uma busca avançada aqui na lateral, tem um lugar para você pôr destaque dos seus imóveis. Isso aqui o próprio sistema gera para você. E aqui tem as descrições que você pode estar colocando, bem útil. Lá no rodapé tem o vídeo para você apresentar. O potencial do vídeo na internet hoje é incrível de conversão, né? Então tudo que você precisa fazer é apresentar uma chamada. E no blog, que nem a gente fez, como funciona o financiamento, trazer a pessoa para o seu showroom de produtos, apresentar os produtos para ela, e no final lá tem a sua apresentação, o seu contato, Eduardo Rocha, no caso aqui é o Eduardo, nosso desenvolvedor, nosso engenheiro, telefone e assim por diante. Então essa plataforma aqui, ela entrega várias ações, várias coisas que você pode estar usando no seu dia a dia, estratégia e como apresentação, né? Isso é matador, isso funciona sempre. Ok? Se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixa um comentário abaixo. A gente está tentando fazer essa série de vídeo aí na intenção de ajudar você a sair do lugar mais rápido, a conseguir transformar processos, a automatizar o processo de captação e fechamento de maneira simples na internet, inteligente. Próximo vídeo, na próxima semana, e a gente vai estar fazendo uma aula ao vivo. E aí a gente vai estar respondendo algumas perguntas. Se você tiver alguma pergunta, por favor, deixe no comentário. Também deixe no comentário o que você está achando dessa série de vídeo, que você está assistindo, que você quer saber mais. A gente quer ajudar. Então fica aí, um abraço e até o próximo vídeo.